Olá, eu sou o Dr. Fábio Schultz, oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu estou aqui hoje com vocês para fazer um highlight de uma apresentação que foi feita na ASCO, na sessão plenária de 2020, que por conta da pandemia de coronavírus foi feita de maneira virtual. O abstract que eu selecionei foi o abstract do estudo fase 3 randomizado Javelin Bladder 100. Esse estudo ele foi um estudo randomizado, incluindo pacientes com carcinoma urotelial metastático, tratados com quimioterapia baseada em platina e que não haviam apresentado progressão de doença com esta quimioterapia em fase inicial. Os pacientes recebiam 4 a 6 ciclos de quimio e os pacientes que não apresentavam progressão eram então randomizados para receber o avelumab de manutenção mais a melhor terapia de suporte versus apenas a melhor terapia de suporte. Então, o objetivo do estudo era avaliar se a manutenção do avelumab era benéfica na sobrevida global dos pacientes. Então, nesse estudo foram incluídos 700 pacientes, 350 pacientes por braço, e eles foram, randomizados. E o estudo ele foi positivo para a sobrevida global, a mediana de segmento foi de 19,6 meses, mas a sobrevida global, o hazard ratio da sobrevida global ficou em 0,69, o que corresponde a dizer uma redução do risco de morte da ordem de 31%. A mediana de sobrevida global dos pacientes que receberam avelumab foi de 21,4 meses, comparado com 14,3 meses no grupo que recebeu apenas terapia de suporte, ou melhor terapia de suporte. E o P para essa comparação foi de 0,0005. Tá? Quando foram selecionados apenas os pacientes PDL1 positivo, esse benefício parece ter sido maior, inclusive, porque o hazard ratio foi de 0,56, ou seja, uma redução do risco de morte da ordem de 44%. A mediana da sobrevida global nessa população PDL1 positiva não foi atingida, mas a mediana da população que recebeu apenas a melhor terapia de suporte ficou em 17,1 meses. Um pouquinho melhor do que a mediana da população em geral, que ficou em 14,3, como eu comentei previamente, mas não obstante ficou, ao meu ver, na mesma magnitude, ali em torno de 14 a 17 meses. E é interessante observar que a mediana nessa população, como eu comentei previamente, nessa população PDL1 positivo, ainda não foi atingida. E mais ainda, quando a gente também avaliou a sobrevida livre de progressão, ela também foi significativa, o hazard ratio ficou de 0,62, ou seja, uma redução do risco de progressão da ordem de 38%. E do ponto de vista de efeitos colaterais, o avelumab, comparado com a melhor terapia de suporte, obviamente trouxe um pouco mais de efeitos colaterais, todos eles, a maioria deles relacionada à infusão da medicação ou ainda também a efeitos imunomediados. Mas acredito que nada fora do esperado na nossa prática clínica atualmente, que a gente já está aprendendo cada vez mais a lidar com os efeitos colaterais relacionados à imunoterapia. Então era isso que eu tinha para comentar com vocês. Então, só sumarizando, eu estudo Javelin Bladder 100, estudo fase 3 randomizado em carcinoma urotelial metastático, que randomizou os pacientes para manutenção de avelumab versus apenas melhor terapia de suporte. Teve benefício em sobrevida global e também em sobrevida livre de progressão. Então esse é um estudo que deve mudar a prática, então pendente de aprovação regulatória, mas eu acho que isso muda a prática. Os pacientes que trataram com quimioterapia que não progrediram com a quimioterapia baseada em platina, eles devem receber a medicação avelumab quando disponível. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.